Eu não tô com camiseta dos times desse grupo, então vai essa pirata do Maradona mesmo. Agora o grupo J, né? Agora a gente tá chegando a letras que eu nunca imaginava para um grupo de Copa do Mundo. E finalmente temos aqui os nossos atuais campeões. A Argentina vem para essa competição buscando defender seu título, obviamente, né? Os atuais campeões do mundo e também da América, ainda comandados por Lionel Scaloni, fizeram um ciclo bom em termos de jogos competitivos, mas completamente insignificante em termos de amistosos. Fora da Copa América e eliminatórias, a Argentina não enfrentou nenhuma seleção competitiva nesses últimos 2 anos. Isso já era algo que se comentava antes da última Copa, mas agora está pior. A Argentina não teve a finalíssima que nem há 4 anos atrás, já que a atual foi cancelada, e o nível de seus adversários desde que terminou as eliminatórias tem sido péssimo. Ao invés de pegar algum time de nível de Copa do Mundo, eles preferem jogar com Zâmbia, Mauritânia e Porto Rico. Quem faz amistoso com Porto Rico? Obviamente, isso tem gerado uma certa preocupação em relação ao nível de preparo da seleção, e se não vai ter, vamos dizer, um choque de realidade quando enfrentarem adversários bem mais duros como a Argélia e a Áustria. O elenco preocupa um pouco por estar envelhecido e não ter tido aquela renovação, sabe? Ainda depende de algumas das mesmas peças de 4 anos atrás, mas que hoje já saíram no auge. Ainda assim, tem um time com bastante recursos e muito bem treinado. O Scaloni não é um cara que pode ser subestimado. A Argentina sob ele é um time bem flexível e adaptável a diferentes situações. No gol, o titular é o Dibu Martínez, o goleiro mais filha da puta que você vai ver e um fantástico pegador de pênaltis. A zaga argentina vem com problemas, porque o Cuchi Romero, o titular absoluto do time, está se recuperando de lesão. Parece que vai se recuperar a tempo para a estreia, mas fica essa dúvida se vai estar 100%. A alternativa a ele é o Balerdi do Marselha, que não é mau jogador pelo menos. Daí, completando a dupla de zaga, eles ainda vão usar o Otamendi, que já está no final de carreira, mas ainda é um nome importante para o time. As laterais devem ficar com o Molina pela direita e o Tagliafico pela esquerda. Pessoalmente, não são nomes que acho lá grande coisa, mas são titulares pelos seus times, com boa minutagem em alto nível e jogadores consolidados na seleção. Daí o meio campo, essa é uma área forte da Argentina, né, que faz seu jogo funcionar bem. Há diferentes possibilidades interessantes que eles podem usar aqui, né, como o Paredes de volante titular, mas imagino mais o Enzo Fernandes sendo o titular hoje, com o McAllister e o De Paul jogando mais à frente, com Palacios e Lo Celso sendo alternativas interessantes. Nessa área do meio, do ataque, eu tenho que mencionar uma questão, que é a falta do Di Maria, que se aposentou da seleção depois da Copa América. E ele era uma peça fundamental do time. Então fica essa questão de que a gente ainda não viu a Argentina de Scaloni se virando sem ele num grande torneio. Vamos descobrir isso agora. Não estou dizendo que eles vão se ferrar por não ter mais o Di Maria, porém é algo que é bom ficar de olho. Daí o ataque, temos nomes de muito destaque e também várias possibilidades de configuração. Na ponta esquerda, eles talvez usem o Thiago Almada, que não vem em grande fase, acharia melhor usar o Julián Álvares, que é um jogador bem superior, mas o Scaloni tem preferido usá-lo de centroavante, posição que também pode ficar para o Lautaro Martinez, mais uma vez o artilheiro da Série A italiana. Da ponta direita, não há discussão, o titular é o Lionel Messi, o cara do time, vem para sua 6ª e última Copa, já fora do seu auge, mas ainda assim é um nome crucial desse time, tendo também uma alternativa interessante para jogar no lugar dele, que vale a pena ficar de olho, que é o Nico Paz, que arrebentou nessa Série A italiana. É um time formidável, né, e que vai ser favorito ao título, porém essa preparação deles para a Copa e esse time mais envelhecido me deixa um pouco com um pé atrás em relação ao sucesso que eles possam ter no Mundial. E diferente do que outros falam, esse grupo não é babá, não. Os primeiros 2 jogos vão ser bem duros, disputados, e assim, qualquer tropeço aqui é perigoso, porque o segundo desse grupo pega o primeiro do da Espanha. A Argélia, né, volta uma Copa depois de ter perdido a última de forma bem surpreendente e dramática, né, voltando agora de uma ausência de 12 anos, né, e vem com um time bem interessante. O time, treinado por Vladimir Petkovic há 2 anos, técnico que comandou a Suíça na Copa de 2018, vem para essa Copa do Mundo depois de uma Copa Africana que deixou impressões mistas. O time até se mostrou bem nos primeiros 4 jogos, mostrando uma Argélia que estava de volta a ser uma das grandes seleções da África, mas nas quartas contra a Nigéria eles foram totalmente dominados e mostraram muita dificuldade em competir fisicamente contra os nigerianos. E essa grande questão fica para essa Copa. A Argélia vai conseguir competir bem fisicamente, especialmente contra adversários que são muito físicos, como a Argentina e a Áustria, porque capacidade com a bola e qualidade técnica eles têm de monte, e isso não dá para questionar. Porém, o gol é uma área mais problemática. Aqui o titular é para ser o Lucas Zidane, filho do Zinedine Zidane. Eu não acho lá um baita goleiro, mas é de longe a melhor opção para o gol. Só que ele está se recuperando de lesão, então fica essa questão se ele vai estar 100% já para a estreia. A zaga está mais tranquila, com a dupla Aissa Mandi, zagueiro experiente, que fez uma temporada bem boa agora com o Lille, jogando junto com outro cara experiente, o Ben Sebaini, que também fez uma temporada muito boa agora. As laterais ficou com o Belgale pela direita, jogador mais ou menos da Série A italiana,
mas a esquerda está bem interessante com o Ainohi, que jogou pouco no primeiro semestre da temporada, mas agora nesse segundo foi muito bem usado e se saiu bem. Pode ser um cara muito importante para iniciar jogadas de contra-ataque. O meu campo argelino tem algumas dúvidas de titularidade, né? Joga com 2 volantes e o Bennacer tenderia a ser titular. Ele é um meia de bastante qualidade, que vinha muito bem no Milan há uns anos atrás, mas que tem sofrido com lesões nessas últimas temporadas e a temporada atual também sofreu com problemas físicos e não foi convocado. Os volantes então devem ser o Oboldawi ou o Zerhouk, possivelmente também o Bentaleb, que é uma opção que vem de uma fase melhor, mas que havia sido afastado do time, mas está de volta para a Copa. O meio ofensivo tá bem tranquilo, vai ser o Ibrahim Massa, que foi muito bem nessa primeira Bundesliga dele, primeira Champions dele também, é um 10 de muita qualidade, com o Aouar podendo ser uma alternativa boa também. Daí o ataque tem algumas possibilidades de configuração, a ponta esquerda pode ser ocupada pelo Amora, que também é uma opção de centroavante, mas cujo semestre não foi bom. O Wolfsburg foi rebaixado da Bundesliga e o Amora foi bem abaixo do primeiro semestre dele na temporada, além de ter sido para mim a grande decepção da seleção na Copa Africana. Então eu acho que o titular vai ser o Meia Shaib, que vem de uma temporada boa e pode agregar bem na ponta esquerda. Daí centroavante pode ser o Amor, que nem eu disse, mas creio que vão priorizar o Wihri, que perdeu a Copa Africana e provavelmente teria sido titular se tivesse jogado. É um meia atacante bom lá do Marselha. Daí ponta direita é do capitão Riyad Mahrez, que veio de outra temporada bem produtiva na Arábia Saudita, com o Hadi Moussa sendo uma opção reserva de extrema qualidade. É um time com bastante opções de qualidade e que tem potencial, né? Mas aquele último jogo da Copa Africana contra a Nigéria acho que deixou bastante dúvidas em relação a esse time. Ainda assim, eu sinto que eles vão conseguir fazer uma fase de grupo legal e que podem surpreender bem. A Argentina que fica esperta. A Áustria, né? São outros da galera europeia que não joga a Copa desde 98 e vem com um time bem sólido e um trabalho muito interessante. A seleção austríaca vem há 4 anos sob o comando de Ralf Rangnick e seu trabalho tem sido bem interessante. O time é extremamente competitivo e joga um futebol agressivo, que pressiona muito os adversários. Chamou bastante atenção na Euro passado, liderando um grupo com França e Holanda, e depois se classificando para a Copa sem grande sofrimento. O time vem com um elenco sólido, sem grandes nomes assim, mas muito jogador bom ou decente de alto nível. O goleiro titular deve ser o Alexander Schlager, do Salzburg. Daí a dupla de zaga gera dúvidas, porque geralmente imaginaríamos o Alaba como titular, mas ele não ter conseguido jogar muito desde a lesão séria que ele sofreu no final de 2023. Então, ele já vai ser titular logo de cara? Eu vou dizer que sim, mas é bem capaz que optem por ter ele no banco. Ao invés do Alaba, eles podem acabar usando o Kevin Danso para daí jogar junto com o Lienhard, jogador do Freiburg já há alguns anos. A lateral direita tem um dos principais nomes do time, o Konrad Laimer, grande jogador do Bayern. Já a esquerda deve ser ocupada pelo Enwene, daí já não há um grande destaque. O meio campo austríaco está com um festival de opções. Tem aí um bom trio do RB Leipzig, os dois volantes Seiwald e o Schaberschlager, com o mais avançado Baumgartner, que também pode atuar como um ponta direita. Mas geralmente o Romano Schmidt, outro meio campista, é quem atua aí. Aliás, a Áustria não tem muitos pontas natos mesmo, então acaba ficando mais para algum dos ótimos meias ofensivos que a seleção tem. A esquerda é a mesma coisa, com o já bem conhecido Sabitzer, devendo ser o titular. Existem várias combinações que a Áustria pode usar para o meio campo, pontas, então não se surpreenda se eles escalarem de forma diferente do que eu estou fazendo aqui. Da centroavante, essa é uma área pobre de opções, ainda deve usar a porra do Arnautovic como titular, tendo a opção do Gregoritsch, um atacante mediano da Bundesliga. É um time bem competitivo esse da Áustria, né, que tem essa questão da escassez de um camisa 9, mas ainda assim consegue ser um time que pune bem seus adversários. E pode surpreender bem esse grupo, pode surpreender até a Argentina, e pro mata-mata eu acho que eles podem ir bem também. A Jordânia foi uma das surpresas desse ciclo mundialista, né? Eles eram um time que há 4 anos atrás eu não esperava grande coisa, nada demais, mas daí na Copa da Ásia eles fizeram a façanha de serem vice-campeões. Foi uma grande campanha deles, né? Com direito a uma fantástica semifinal onde eliminaram a Coreia do Sul. O sucesso dos jordanianos não parou aí, e depois fizeram uma boa eliminatória se classificando diretamente. O time está quase 2 anos sob o comando de Jamal Selame, que apesar de não os ter comandado na Copa da Ásia, o Selame faz um trabalho parecido e com o mesmo esquema do técnico anterior. É um time que se caracteriza por jogar com pouca posse de bola, fechado e muito no contra-ataque, e consegue ser muito perigoso por causa de algumas de suas peças lá na frente. O problema é que esse ataque vai vir com um duríssimo desfalque, que é o centroavante Ali Neymar, uma peça fundamental do seu ataque que se lesionou de forma séria e vai perder a Copa por isso. É a grande questão deles pro torneio, como competir em alto nível sem essa peça importante. Bem, eles vão tentar isso com um elenco composto em grande parte por caras que atuam na liga local e na do Iraque. Que nem eu falei no meu vídeo anterior, a liga iraquiana tem tido uma ascensão e evolução de seu nível, e o mesmo tem acontecido com a da Jordânia, apesar que de forma menor. Debaixo do gol vai ser o Abu Leila, interessante goleiro do Al Hussein. A zaga tem como pilar absoluto o Al Arabi, um dos melhores zagueiros da liga coreana, que deve jogar com o Nassib e o Dahab.
Tem a alternativa do Al Hossan, que é um destaque da Liga Jordaniana. A ala direita deve ser do Essam Haddad, que mal jogou esse último ano por causa de lesão, mas já está de volta e deve voltar a ser titular. E a ala esquerda deve ser do Abu Taha, que temporada passada teve uma passagem bem decente no campeonato saudita, e agora foi campeão iraquiano, sendo um dos líderes em assistência do campeonato. O meio campo da Jordânia deve ser composto pelo Al-Rashdan, que fez um bom semestre agora no Qatar, jogando junto com o Amir Jamus. Daí o ataque, como disse, eles vêm com um enorme desfalque do Al-Naimad. No lugar dele deve usar o Ali Owan, que vem sendo um artilheiro importante para a seleção nesses últimos 2 anos, mas que ficou parado a maior parte desse semestre por causa de lesão, só voltando recentemente nos 2 últimos jogos da Liga do Qatar. A ponta esquerda deve ser do Al-Mardi e a direita é do craque do time, o Al-Tamari, jogador do Rennes, que fez uma ótima liguinha agora e combina bem com esse estilo da Jordânia de contra-ataque. Daí eu tenho que mencionar uma galera jovem que já atua em ligas de maior destaque e que são o futuro dessa seleção, mas que já podem chamar a atenção nessa Copa. O ponta esquerda Fakuri, do Pirâmides do Egito, o ponta direita Ali Azaizé, do Al-Shabaab, e o centroavante Ibrahim Sabra, que joga no Lokomotiva da Croácia. A perda do Al-Naimad é um golpe duro para esse time, né? Mas um contra-ataque liderado pelo Al-Tamari pode ser muito perigoso ainda sem se encaixar do direito. Eu não acho que vão avançar desse grupo, mas não cometo o erro de subestimá-los. Indo para as previsões, eu estou muito tentado a colocar uma zebra nesse grupo. Há muita chance de termos isso aqui. Então vou ser mais ousado agora. Argentina e Argélia eu acho que vai dar empate. Daí eu acho que a Áustria vai conseguir uma vitória sobre a Jordânia, possivelmente com alguns sustos. Daí a Áustria e a Argentina eu creio que vai ser um jogaço e mais um empate para os argentinos. E a Argélia vence da Jordânia num jogo meio apertado. Da última rodada pega fogo, com a Argentina vencendo da Jordânia no que deve ser um jogo tenso, e a Argélia e a Áustria, esse é um dos jogos que mais estou animado para ver, e vai ser um jogo com muita rivalidade. Pesquisem sobre a Argélia na Copa de 82 para quem não souber. E pode ocorrer de tudo nesse jogo aqui, mas eu vou arriscar numa vitória da Áustria num 3-2, fazendo com que eles peguem a liderança e a Argentina pegue o segundo lugar. Então previsões bem ousadas, né, mas Copa do Mundo é isso, né, acontece isso direto. E não posso fazer essas previsões desse torneio sem colocar essas zebras, né? Então grupo bem foda, né? Eu acho que vai ser muito legal acompanhá-lo. E se você gostou desse vídeo, dê like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e fiquem de olho porque o vídeo do Grupo K já tá vindo. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde va.